Olá, tudo bem? Eu sou Rosana Marques, então do blog Sua Carreira Você Quem Faz. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como fornecer devolutiva em processos seletivos, certo? Vou dar 3 dicas para você, profissional da área de gestão de pessoas ou recursos humanos. Mas vou falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Vamos lá! Na semana passada, nosso último vídeo, eu falei sobre o que significa aquela frase que a gente escuta, nós enquanto candidatos, quando fala pra gente assim, seu perfil não atende aos requisitos da vaga. E nós ficamos assim muito chateados com essa resposta, porque ela é muito geral e não nos diz nada. E a ideia hoje, então, é estar falando com vocês sobre algumas dicas para que a gente possa realmente dar essa devolutiva para o candidato, certo? Então vamos lá. Acho que a primeira questão, né, eu falei assim de um dos motivos que faz com que o profissional não dê essa devolutiva, é que eu percebo que alguns profissionais, eles realmente não têm, né, eles não sabem o melhor, né, fornecer essa devolutiva. Então, eu vou dar uma dica que ela é fundamental. Nós devemos ter muito claro quais são as competências que serão avaliadas no processo seletivo. Sejam as competências técnicas, que são os conhecimentos e as habilidades que envolvem a experiência, sejam as competências comportamentais, que estão mais relacionadas a atitudes. O que eu percebo é que grande parte das vezes a dificuldade é de fornecer resultados, informações das competências comportamentais. Porque eu vou dizer assim, ela não apresentou, né, comunicação, ela não apresentou iniciativa, né, ela não demonstrou resolução de conflitos, certo? Só que quando a gente fala, então, assim, nós vamos avaliar essas competências, elas são muito abstratas ainda. Então, nós precisamos, quando a gente está no processo seletivo, avaliar competências de uma forma mensurável e de uma forma observável. Então, exemplo, eu vou avaliar, então, comunicação. Mas o que eu quero avaliar de comunicação? Quais são os comportamentos que efetivamente eu quero observar para ver se a pessoa apresenta esse comportamento? Numa dinâmica de grupo, por exemplo. Eu vou aplicar, né, nós da psicologia, vou aplicar um teste psicológico. Então, qual é o resultado que essa pessoa precisa apresentar para me dizer que ela é comunicativa? Então, eu preciso estabelecer o que a gente chama de descritores de desempenho. Ou seja, então, comunicação. Fornecer feedback de uma forma clara e não ofensiva aos colegas. Então, se eu faço uma dinâmica de grupo, eu vou avaliar se essa pessoa ela forneceu esse feedback. E se foi um feedback de uma forma que não foi ofensiva, que foi clara para a pessoa. Na entrevista, eu vou fazer uma pergunta sobre isso e eu vou verificar se ela apresenta realmente, né, esse comportamento de fornecer feedbacks, certo? Se eu faço desta forma, fica muito mais fácil de depois eu dar esta devolutiva. Porque daí eu venho no segundo, né, aspecto sobre as dificuldades de dar devolutiva, que é o medo que o selecionador tem de repente dar informações ao candidato que seja de uma forma discriminatória, que pode, né, gerar algum processo judicial. Então, a partir do momento que eu tenho muito claro o que eu avaliei, eu vou dar a devolutiva para ela. Então, se ela me pede uma devolutiva verbal, eu vou dar uma devolutiva para ela, onde eu vou dizer, olha, né, nós estávamos avaliando se você sabia, né, se você apresentava comportamentos de fornecer feedbacks aos seus colegas naquela dinâmica de grupo. E em nenhum momento você forneceu esse feedback. Né? Então é importante você talvez desenvolver essa tua competência de fornecer feedbacks, porque daí você dando, né, e trazendo situações, aquilo que você observou, fica mais fácil. E assim, né, nós temos processos seletivos que muitas vezes nós não temos muitos candidatos. Então eu acho que essa devolutiva verbal, ela é interessante, porque nós estamos aqui também para melhorar, né, para que a pessoa possa refletir sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes e que ela possa melhorar e se desenvolver, certo? Então, 2 dicas já. Então, mensure muito claro o comportamento que você quer avaliar
e no segundo momento, quando você for dar a devolutiva, você pode focar realmente naqueles comportamentos que apareceram ou que não apareceram, seja na entrevista, seja na dinâmica de grupo, seja no teste psicológico, né? Então, o resultado de uma geração assim, olha, então apareceu também nos resultados do teu teste psicológico que você não apresentou essa competência de realmente fornecer feedback de uma forma clara, que o outro entendesse, certo? E a terceira dica que eu dou, e aí essa dica está mais relacionada ao número, quando eu tenho um número elevado de candidatos. Então é impossível dar uma devolutiva verbal. Então existem alguns autores, eu vou mostrar um deles para vocês. Esse aqui é o livro do Pontes, tá? Do Benedito Pontes. Ele se chama Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. Ele é um livro bem interessante. Então ele fala, né, de recrutamento e seleção, e ele tem um capítulo nesse livro que ele fala só da entrevista devolutiva, então dos cuidados, e ele fala da avaliação. E ele traz aqui, né, na página 171, essa é da edição, da 6ª edição, um formulário de como você avalia candidatos, um formulário de avaliação de candidatos. Então, o Pontes, ele sugere que a gente elabore um formulário que seja um formulário bem simples, mas um formulário bem objetivo também. Eu achei o formulário dele objetivo, mas assim, mas alguns itens ali bastante, assim, como é que eu vou explicar para vocês? Assim, um pouco confusos. E eu acabei elaborando um formulário de avaliação de candidatos, certo? Mas assim, ó, que atenda às minhas necessidades, né? Que atenda aquilo que eu estou avaliando. Então eu vou deixei aqui na descrição do vídeo um link onde vocês podem então clicar nesse link para estar baixando esse formulário. Mas digo para vocês, tá, gente? Ele é assim, né? É pela minha realidade, mas para vocês terem uma ideia de um formulário, que eu acho que isso facilita muito o trabalho do psicólogo. E aí vocês, ou melhor, do trabalho não só do psicólogo, né, mas do trabalho do recrutador e selecionador, né? Porque eu sei que não é só psicólogo que faz esta avaliação. Bem, gente, então assim, ó, né, aproveita assim o que a gente tem, né, a literatura, a gente tá fazendo adaptação das nossas ferramentas, eu acho que isso vale muito a pena, ok? Espero ter ajudado de alguma forma com essas dicas que eu dei aí. Bem, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, né, nos vemos na próxima semana. E aproveito para te convidar para se inscrever aqui no meu canal, apertar o sininho para você receber notícias aí sobre o mercado de trabalho, gestão de pessoas e carreira de modo geral, certo? Então, gente, grande abraço e nos vemos na próxima.